Bom dia, pessoal. Feliz ano novo. Hoje, segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024. Vamos começar o ano aí bem, né? Vamos para a segunda parte aqui do livro, A Era da Inteligência Artificial ou o Nosso Futuro Humano. Livro super importante, né? Escrito pelo Harry Kissinger, o Eric Schmidt e o Daniel Huttenlocher, né? Enfim, antes da gente começar, né, como sempre, vou lembrar vocês dos quadrinhos, né? Não deixem de entrar em contato para vocês adquirirem. Olha, o lançamento é o Lambo, então nós temos 7, esse aqui para a família inteira. Tem trilha sonora no Spotify. Aí nós temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, tá? Tudo que você sempre quis saber sobre tecnocracia, cibernética, nova ordem mundial, sociedades secretas, escatologia. Nessa trilogia aqui vocês vão, né, se divertir e vão aprender bastante. Um outro dia, um drama sobrenatural sobre tudo aquilo que o jovem enfrenta nos dias de hoje, como droga, sexo, lacração, né, doutrinação. Então, um drama sobrenatural incrível. O Knock Me Out, um romance que se passa no mundo do MMA. Tem trilha sonora também, com uma história incrível de superação. E a gente fecha com Comunhão, suspense com terror psicológico eletrizante, com uma história de redenção incrível, de como vencer a morte, encarar de face a face e sobreviver. Então, as 7 HQs, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos, você adquire diretamente comigo, pessoal. Isso aí não é pela Amazon, é só mandar uma mensagem pelo meu site ou na caixa, aqui na caixa de descrição tem o endereço do meu site, é felipefalgose.com, quer dizer, lá não precisa mandar uma mensagem, já pode adquirir diretamente. Claro, né, se quiser um autógrafo para alguém, você escreve lá, pede. Tem o meu Instagram, aí sim você manda um direct para mim, né? Felipe_Falgose, e tem a página do Aurora HQ no Facebook também, onde você pode também mandar uma mensagem e aí eu explico direitinho como você adquire para receber diretamente na sua casa, qualquer estado do Brasil, outros países também, com, né, como eu já disse, uma dedicatória. E lembrando que quem pedir o 7 vai ganhar o pôster do Lambo. Por enquanto eu ainda tenho para enviar, tá bom? Então não percam, não percam. Bom, pessoal, o que mais? A gente tem o link do Rumble. Do Rumble não, desculpa, né? O Rumble foi proibido no Brasil. Viva a democracia. Nós temos do Odyssey e nós temos também a plataforma do Subscribestar para você se tornar um apoiador, uma apoiadora do canal. Se você gosta do canal, né, você pode entrar no Subscribestar e ser um colaborador, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos pegar da onde a gente parou aqui. Então, ele tá basicamente ainda, né, dando uma introdução a respeito de como a inteligência artificial vai, vamos dizer, pegar, né, a nossa tradição humana, né, e vai ainda transformar, de certa forma, né, aquilo que a gente tem como base, né. Então ele fala assim, olha, o Gottfried Wilhelm Leibniz, que foi um dos grandes filósofos, né, ele diz assim, no final do século XVII, no começo do século XVIII, esse filósofo alemão, inventor, né, das primeiras máquinas de cálculo e pioneiro, né, de vários aspectos da teoria de computação moderna, ele indiretamente defendia um conceito tradicional da fé através da, vamos dizer, da defesa de que mônadas, tá? Se você nunca ouviu esse termo, na verdade esse termo remonta à Grécia Antiga também, né? E já foi usado tanto na parte científica como em parte, vamos dizer, mais espiritual, mais esotérica, né? Que as mônadas, que são unidades não reduzíveis a partes menores, cada uma executando de forma intrínseca um papel determinado divinamente no universo. Então, esse é o conceito, né? Quer dizer, o átomo, a princípio, né, pelos gregos, seria a parte, vamos dizer, a menor parte da matéria indivisível, né? Hoje a gente sabe que, na verdade, você tem que o átomo ele é
divisível, né, em prótons, elétrons, nêutrons, e na verdade você tem que não para aí, né, que é dividido em gluons, né, em outras moléculas subatômicas, né? Mas no caso da mônada é que seria um conceito mais espiritual, né? Como se fosse, vamos dizer, uma essência espiritual, né? Então, tudo isso é interessante eles estarem, de novo, né, pessoal? Por que eles estão, vamos dizer, falando, lidando com esses termos aqui num livro de inteligência artificial, né? Abrangendo esses temas aqui. E aí ele continua falando, né, no século XVII, o filósofo holandês, o Baruch Spinoza, navegando no plano abstrato, né, da razão, ele começou a aplicar a lógica da geometria euclidiana em princípios éticos para tentar provar, né, um sistema ético aonde o Deus universal capacitaria e, vamos dizer, presentearia, né, a bondade humana. Então, no topo, né, do conhecimento humano, né, segundo Spinoza, está a habilidade da mente em raciocinar em direção de contemplar o eterno. Então, presta atenção, pessoal, isso aqui, por isso que eu falo que, às vezes, na verdade não, o grande erro dessa cisma feita, né, no iluminismo de tentar separar, né, o pensamento que a gente diz de religioso do pensamento científico. Antes, né, isso é muito recente, pessoal. Isso foi feito propositalmente para o quê? Para deixar a população ignorante, no sentido de, não, religião né, é superstição, é história da carochinha, e ciência, na verdade, é o conhecimento verdadeiro. Não, a gente está vendo aqui que, né, filósofo após filósofo sabia que não tem como você desassociar o mundo material do mundo metafísico, da física, né? É tudo, uma coisa é continuidade da outra, né? Então, o mundo material é uma decantação, uma cristalização do mundo sobrenatural, do mundo metafísico, que na verdade é o que é perene, né? É o que não sofre ação do tempo. A partir do momento que a gente está aqui materializado nas 3 dimensões, você tem a 4ª dimensão, que é o tempo. Então, você passa a sofrer toda a questão da lei, né, das leis da termodinâmica, da entropia, né, enfim. Então, por exemplo, né, novamente citando de novo o que o Spinoza diz, que não é nada que não esteja na Bíblia, pessoal. Por que a Bíblia é o livro dos livros? Porque tudo isso que, né, os filósofos depois vão recapitular, vão, né, tentar expandir a respeito. A Bíblia ela é clara em dizer, né? Quer dizer, em que a melhor coisa é você, o primeiro conhecimento é conhecer a Deus, né? É o maior conhecimento. Inclusive, as universidades todas foram fundadas em o que eram seminários ou monastérios e acabaram virando, né? A primeira cadeira numa universidade sempre foi o curso de teologia. Depois que, né, começou a vir direito, né, filosofia, enfim, as outras matérias, né? Vamos continuar. Então, essa habilidade, né, o Spinoza dizer que o ápice, né, do conhecimento humano é a habilidade dada para o homem, né? Por isso que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque deu essa capacidade do homem raciocinar e entender a mente de Deus, né? Buscar entender a mente de Deus, né? Obviamente que a Bíblia tem toda uma parte que ela é o quê? Revelatória, né? Deus revela, tem coisas que vão além da capacidade humana, né? Mas, então, ele diz aqui, é a ideia da mente em si mesma. Deus é a mente suprema, né? E ao reconhecer isso através da mente, né,
ele, vamos dizer, o homem, ele chegaria à conclusão, né, é aqui, legal como, né, como eles colocam, infinita e sempre presente, que Deus é a causa, né? Deus é a causa, é a primeira causa, né? Então, esse conhecimento, né, que Spinoza promovia, né, de que vamos dizer, essa forma perfeita de conhecimento, né, era eterna e era o conhecimento final, era o último conhecimento, é conhecer a Deus, né? E ele chamava isso do conhecimento intelectual, não, desculpa, do amor intelectual de Deus, a Deus, né? Olha que, pessoal, de novo, né? O conhecimento intelectual a Deus, o apóstolo Paulo fala que a nossa fé é uma fé racional, é o culto racional, né? Então a gente tem essa capacidade de conseguir ver na natureza a criação, né? A assinatura de Deus, o padrão de Deus estabelecido nas coisas, né? E isso supera qualquer coisa, né? Ele continua aqui, olha, sem qualquer alternativa, né, de um mecanismo para conseguir acessar a realidade, parecia que, vamos dizer, os pontos cegos da humanidade iriam permanecer escondidos. Se a percepção humana ou a razão, né, ela deveria ser a medida definitiva das coisas, no sentido de que, né, isso é o que a ciência, vamos dizer, pós-iluminismo propõe, né, que tudo tem que ser explicado, né, primeiro percebido pelo homem, depois explicado pelo homem. Essa é a, né, se eu só consigo provar que uma coisa é verdadeira se eu consigo aplicar um método científico, que é um método de reprodutibilidade, talvez, vamos dizer assim, no sentido de que eu consigo reproduzir um experimento diversas vezes e sempre eu vou ter o mesmo resultado. Se eu não consigo fazer isso, então ainda fica no campo da teoria, simplesmente uma teoria, ela não foi, né, provada, né, na praxis, ela não foi. Obviamente que isso é o que? Isso reduz tudo, por isso que a gente chama de reducionismo, né? Obviamente tem coisas que vão, né, ultrapassam, primeiro que os nossos sentidos, a nossa percepção, a gente não consegue perceber. Aí o homem faz o que? Ele faz aparelhos, mecanismos para tentar perceber aquilo que a gente naturalmente não consegue perceber. Por exemplo, o microscópio é o que? O microscópio, ele consegue ver coisas que eu não consigo ver. Um telescópio, né? Um sensor térmico, né? Ou ultravioleta, ou de ultrassom, enfim. Todas essas são ferramentas criadas pelo homem para conseguir acessar coisas que existem, então são realidades existentes, mas que escapam da nossa capacidade física sensorial. Mas não quer dizer que elas não existam. E a mesma coisa a gente pode falar para o mundo espiritual. Não quer dizer que porque algumas pessoas não conseguem, porque algumas pessoas conseguem, né? Isso é o que a Bíblia chama de dom. Deus permite que algumas pessoas tenham acesso direto ao mundo espiritual, né? Então, mas, novamente, porque eu não... É a mesma coisa falar, eu não estou vendo aqui a onda do Wi-Fi, por exemplo, que está, né, que tá conectada do roteador. Então isso é o que? Isso é magia, né? Ou é tecnologia, né? Mas não quer dizer que porque eu não estou vendo essas coisas não existem, ondas de rádio, né? Enfim. Então, ele continua falando aqui. Então, tanto a percepção, né, humana e a razão humana deveriam ser a medida definitiva das coisas, né? E, na verdade, faltava, né, uma alternativa por algum tempo,
né? Os autores falam assim, olha isso, mas a inteligência artificial ela está começando a providenciar uma alternativa, né, como um meio para acessar e, portanto, entender a realidade. Então, é muito perigoso, novamente, por quê? Porque é como se a gente dependesse, né, dessa inteligência artificial para nos dizer o que é real e o que não é real. Quer dizer, então agora a gente vai atribuir, vamos terciarizar, né, para uma inteligência né, artificial criada por nós mesmos, mas né, eu já propus aqui que, na verdade, é inspirada por outras entidades não físicas, né, para que o homem crie uma base material aqui na Terra para escravizar o próprio homem. A gente está sendo usado, né, por... Podem me chamar de chapéu de alumínio, pessoal, mas é isso que eu cheguei a essa conclusão ao longo de muitos anos aí, de estudo. E isso também, né, a Bíblia, ela propõe isso com outras palavras, né? Mas é basicamente isso, né? Que é quando a gente lê o livro de Apocalipse. Então, aqui ele continua. Então, assim, olha, corporações, né, tendo se tornado, vamos dizer, as coletoras e agregadoras dos dados dos usuários. Não, desculpa, deixa eu voltar um pouco antes aqui. Ele fala assim, olha, computadores se tornaram cada vez mais rápidos e menores e eles passaram simplesmente de computadores para estarem dentro de telefones, de relógios, de aparelhos, né, de aplicativos, de sistemas de segurança, de veículos, de armas e até de corpos humanos. Tá? Então, ele fala assim, eles falam, né, corporações tendo se tornado os coletores e agregadores dos dados dos usuários, agora eles detêm mais poder e influência do que muitos estados soberanos. Tá? E isso, pessoal, é o que eu já tenho trazido para vocês aqui, que é o quê? É a tal da tecnocracia, né? É a implementação de um sistema fascista no sentido de que não existe mais separação entre empresa privada e governo, é uma coisa só, né? Isso que é a definição de fascismo. Reforçado, né, esse sistema de controle, de governo, né, social e de controle por tecnologia para criar então uma nova sociedade que não é democrática, pessoal, né? Ela é controlada, né, os cidadãos são monitorizados, são vigiados constantemente, né? E é exigido deles um tipo de comportamento, né? Então, essa tecnologia é exatamente para condicionar a população a um tipo de comportamento, né? Senão, que é o tal dos créditos social, senão né, a pessoa, o indivíduo, ela é castigada. Então é uma, vamos dizer, uma lógica pavloviana, né, de condicionamento mesmo. E o final, olha que ele fala, e até mesmo corpos humanos. Eu li para vocês já há anos, né, quem segue o canal, o livro lá do A Quarta Revolução Industrial do Klaus Schwab, onde ele já estava falando, acho que o livro é de, não lembro se é de 2017, 2018, já estava falando, olha, a tecnologia vai estar dentro do corpo das pessoas. Agora você fala, você quer ter alguma coisa no teu corpo? Então eles estão agora, né, condicionando esses anos todos aí, doutrinando as novas gerações. Eu já conheço gente que já tem chip na mão, eu conheço gente pessoalmente que veio falar, não, porque às vezes eu saio, eu bebo, então para não perder a chave, quer dizer, de novo, né? Olha, nem outras, não precisou nem forçar muito, né? A pessoa para ela querer ter um chip na mão, né? No sentido de, não, você vai ser obrigado, senão você não vai receber teu salário, você não vai ter conta de banco, não. Foi a comodidade mais idiota possível, né? Não, assim, não vou perder minha chave. Então eu prefiro ter aí
uma tecnologia, né, de vigilância, de controle, e a gente sabendo que as próximas eles querem inclusive uma coisa epigenética, no sentido de mudar o teu, né, controlar não só o teu corpo, mas mudar a síntese proteica, enfim, efeitos que a gente nem sabe ainda, né? Eles já estão pesquisando aí no DARPA, por exemplo, há muito tempo, né? DARPA, o departamento ali de pesquisa do Exército Americano, mas as pessoas compram, né? As pessoas compram essas coisas. Elas não pensam, peraí, por que será que isso aqui está sendo, né? Está sendo promovido? E de novo, né? Olha essa coisa das corporações terem se tornado os coletores e agregadores de dados. Então, pessoal, por que a gente usa essas plataformas? Na verdade, nós estamos treinando as inteligências artificiais do Google, do Meta, né? Os bilhões de usuários estão treinando essas inteligências artificiais a como escrever, como pensar, né? Como raciocinar. Então não é assim, a gente acha de uma forma, a gente vê isso de uma forma muito rasteira, no sentido assim, não, eles estão coletando nosso dado só para vender coisa pra gente. É muito mais embaixo o buraco, pessoal. Não, porque daí se né, eu digitei alguma coisa ali, falei, sei lá, sapato, eles vão me falar, né? Tem isso, mas isso pessoal, é a coisa mais básica, né? Do propósito. Na verdade, nós estamos treinando, né? Nós somos o material, vamos dizer, de dado e de pensamento, porque o que a inteligência artificial faz, né? Por exemplo, um chat GPT aí, ele não cria, de certa forma, ele remixa, né? Ele pega aquilo que já existe na internet e ele vai tentando, né, através de algoritmos, criar modelos semelhantes àquilo que ele encontra, né, tanto de imagem como de texto, inclusive de voz agora. Por isso que a gente vê muita coisa que ainda é meio aberração e tal, mas eles estão nesse processo literalmente de aprendizado, né? Mas qual que é a base? Somos nós que fornecemos todas as imagens, todos os textos que eles vão pegar, eles vão tentar sintetizar em uma outra coisa, né? Só que eles fazem isso numa velocidade muito rápida, com bilhões de usuários no mundo inteiro. Tá? Óbvio que eles querem chegar no ponto onde essa que eles chamam de singularidade é quando essa inteligência ela não simplesmente irá, né, copiar e reproduzir aquilo que a gente, mas que ela vá começar a pensar por si mesma, né? É o que eles chamam, é o conceito de singularidade, né? Bom, aqui eles falam, em outros campos a inteligência artificial ela está facilitando a transcrição e a tradução, em algumas vezes, né, até mesmo criando ilustrações, né? Então, por milênios, né, a humanidade ela tem tido o desafio pela inabilidade individual de comunicar de forma clara através de culturas e de divisões linguísticas. Então, a compreensão, vamos dizer, a não compreensão mútua e a inacessibilidade de informação de uma língua, vamos dizer, de um falante para um outro, né, tem causado desentendimento que impede o comércio e que fomenta a guerra. Essa é a história da Torre de Babel como um símbolo da imperfeição humana. Eles estão citando o que é exatamente isso, né? Então, toda isso aqui é uma tentativa do que? De reverter aquilo que Deus fez na Torre de Babel. Por quê? Porque, né, eles falavam a mesma língua e eles, né, liderados por Nimrod, que era, né, um protótipo do anticristo, queria, através da tecnologia, invadir o céu e fazer guerra com Deus,
Olha a pretensão. Mas essa era a intenção. O que a gente está num processo de reversão? Do que? De um mundo só. Da mesma forma que na época, né, da Torre de Babel tinha um mundo só, né, você tinha uma só língua, você tinha uma só economia, você tinha só uma falsa religião. Pessoal, então, né, Jesus falou, os últimos dias serão iguais aos dias de Noé, né, serão iguais aos dias de Sodoma e Gomorra. Então a gente vai estar retornando, né, esse que é o... Então todo esse discurso dos globalistas, né, ah não, é para paz, não. Por exemplo, você fala, mas como invadir o céu, né? O céu, a gente pode dizer que como sendo uma outra dimensão, uma dimensão maior do que a nossa. A gente tem o CERN, né? Que eu, né, coloquei aqui no Aurora para deixar bem claro, né? O CERN, para quem não conhece, inclusive é a capa né, uma capa do caos aqui, né? O acelerador de partículas lá na Suíça, né? A maior máquina feita na história de um homem, que é exatamente para romper o véu dimensional, né? Lá na sede você tem a estátua da Shiva, o deus da destruição, citado pelo Oppenheimer, né? Quando ele diz que ele se tornou Shiva, o deus da destruição, né? Um dos inventores, criadores da bomba atômica. Tudo isso está conectado, pessoal, tá? Então a gente está vendo o que? A inteligência artificial sendo essa forma de o que? Ah não, vai ser o cérebro global que vai unificar a humanidade, né? E pessoal, eles não escondem, né? O próprio CERN, eu já falei muito disso aqui ao longo dos anos, já fiz vídeos específicos sobre o CERN, né? Sobre como um dos líderes lá, né? Um dos diretores já disse que não, a gente quer mandar uma mensagem para o outro lado e receber, né? Ver o que eles vão mandar. E a gente lê em Apocalipse quando fala que é o abismo que é aberto, que de lá sai, né, Abaddon ou Apolion. E a cidade, né, onde existe o CERN lá na Suíça, né, o nome da cidade vem de exatamente Abaddon, né, San Apolinare, que é santo, faz menção a Apolo, né. Apolo é Lúcifer, né, na tradição grega também. Enfim, mas olha aqui o que eles citam aqui, né? Eles citam. Então, a história da Torre de Babel como um símbolo da imperfeição humana e como um castigo amargo para o orgulho humano, né? Se for, vamos dizer, bem sucedida, né? A aplicação bem sucedida na codificação e na escrita, um autor poderá, né, simplesmente criar, né, um conceito, deixando para que, né, o gerador, o algoritmo, vamos dizer, preenche os detalhes. Né? Então, na verdade, pessoal, para mim isso não é um ato criativo. Eu, como escritor, né, isso, as empresas já estão tendo problemas, já tendo problema em escola, em universidade, porque é o seguinte, realmente existe um aprendizado se eu recebo uma prova e eu, né, ou eu tenho que fazer uma redação e eu peço para que a inteligência artificial, óbvio que não, pessoal, a gente nem precisa pensar, né? É igual colar, eu não estou aprendendo nada. E vamos dizer, da mesma forma como escritor, então, não, a minha ideia é de que, né, vamos citar o Lambo aqui. Eu tenho uma ideia, então eu quero escrever uma ideia, a história de um cachorrinho que ajuda o dono a formar uma família. E eu boto isso, escrevo lá no chat, cria para mim, e o chat cria uma história. É você que está criando? Óbvio que não, pessoal, né? Então, primeiro que tem uma série de, né, se a gente for ver simplesmente num campo moral, para mim isso é imoral, né? Isso né, além de ser preguiçoso, né? Eu não estou criando nada, né? Você está
de novo, né? Você está atribuindo para uma máquina, né, fazer algo por você. E se a gente for ver ao longo da história do homem, o homem sempre busca, né, primeiro era o que? Trabalho escravo, atribuir o trabalho para o outro, né, não realizar o trabalho. Né? Então você tinha o quê? Escravo para trabalhar por você. Né? Aí, tudo bem, a gente pode, todo mundo hoje, né, numa sociedade, você tem uma troca de trabalho, né? Me contratam para fazer alguma coisa, eu contrato outra pessoa para fazer outra coisa, né? Tem uma questão de tempo, tem uma questão de capacidade, mas tudo bem, né? Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Né? Agora, se eu tenho uma profissão que eu digo que eu faço aquilo, eu tenho que fazer aquilo, né? Eu não, né? Não, eu sou, sei lá, um ator, né? Eu vou ter que representar, né? Agora, o que eles já estão criando? Um modelo, estão escaneando as pessoas para criar um modelo virtual da pessoa, tá? Isso que teve uma greve lá nos Estados Unidos, ali do SEG, né? Juntou dos roteiristas com os atores e tal, por quê? Porque os estúdios já estavam querendo assim, olha, a gente vai ter os direitos sobre a tua imagem, no sentido de que a gente vai, né, escanear você e vamos poder ficar usando o teu modelo virtual aqui. Aí é uma coisa de cada um. Se o cara, né, aceitar, você fala, tudo bem, eu vou, né, a gente faz um contrato aqui, você pode ficar usando a minha imagem nesse sentido, né, para outros projetos, inclusive você perde a tua identidade visual, pessoal. Eu acho isso terrível, mas enfim, né? De novo, é o ator? Não, é um simulacro, né? É uma imagem, não é a pessoa. É por isso que, igual, né, a gente lê em Apocalipse 13, é a imagem da besta. Olha, essa tecnologia já existe. Né? É um avatar ali, né, um holograma, não é a pessoa, simplesmente é a imagem. Né? É a pessoa, tem o espírito da pessoa, né? Fala como. Não, é uma imitação. Né? Então ele continua dando um exemplo aqui. Ou então um publicitário ou né, um diretor de cinema, eles podem aplicar, né, esses geradores, né, esses algoritmos, né, colocando algumas poucas imagens ou um pedacinho de um storyboard, né, e deixar com que a inteligência artificial crie, né, um comercial sintético, né, ou né, uma propaganda numa revista sintética. De novo, pessoal, cadê a parte artística? Cadê a parte, por exemplo, de um pintor, de um desenhista que vai criar aquilo, até mesmo, né, de alguém que cria usando uma ferramenta digital, mas é simplesmente a ferramenta. A ferramenta não está inventando nada. Você está usando, né, por exemplo, o cara que faz num tablet, né, desenha, pinta num tablet. Tudo bem, está usando ali uma plataforma, mas ela não está fazendo, né, por você. Você que está escolhendo, é o teu traço, você que está criando literalmente aquilo. Né? Ele continua aqui, então, de uma forma um pouco mais preocupante, esses geradores, eles poderão ser criados para criar deepfakes. Né? De novo, esse livro aqui acho que é de 2000 porque já são criados, né? Não é tão antigo, né? 2021. Em 2021 ele já sabia muito bem que essa tecnologia já existia, né? Do deepfake. Né? Então agora, inclusive, essas revistas como, né, The Economist, tal, Financial Times, estão falando, eles fazem, né? Chega no final do ano, eles fazem projeções para 2024 e é um ano que vão ter eleições em vários países, não só a eleição americana, mas em vários países eles estão falando, o impacto dos deepfakes nas eleições. Pessoal, já teve, né, o escândalo ali da Cambridge Analytics, né, de como eles já estavam usando inteligência artificial para influenciar as pessoas na última eleição americana, sugestionar as pessoas. Né? Mas isso vai muito além de eleição, porque, de novo, daqui a pouco a gente não vai saber mais aquilo que é real e aquilo que não é real. Né? Num jornal. Né?
se um governo quiser, vamos dizer, influenciar a população para um tipo de comportamento, você pode criar imagens, né? Isso já tem sido criado, mas antes criavam com, né? com, com Hollywood, né? A gente sabe que propaganda é uma coisa que não é nova, né? Propaganda no sentido, o uso do governo usar, né, a mídia, vamos dizer assim, para influenciar a população, né? Mas agora você pode ter, eles podem pegar pessoas conhecidas, líderes de governo, criar uma fala falsa, criar uma imagem falsa. A gente, né, já trago isso para vocês também faz tempo no canal. Né? Já foi feito com Putin, já foi feito com Obama, né? E daqui a pouco sempre é mais difícil desmentir, né? Demora muito mais tempo para desmentir algo. Então a gente realmente está chegando naquilo que o George Orwell, né, falou lá no 1984 do Ministério da Verdade, aonde de um dia para o outro a história é recontada, e isso é uma tática do Instituto Tavistock lá de manter a população confusa, né, de controle social, porque a partir do momento que a população está confusa, ela não consegue saber, né, ela não consegue, vamos dizer, ter base, o que é verdade, o que não é. Chega um momento que isso causa literalmente um estresse emocional, um estresse mental, que a pessoa prefere, não, nem vou saber mais. Vocês estão entendendo? A pessoa, não, deixa, né? Ela abre mão de qualquer... E é isso que eles querem, né? Não, a gente, sabe, fica criando essa dialética o tempo inteiro para as pessoas, no final as pessoas acabarem, não aguento mais, sabe? Então eles continuam aqui, essas falsas, né, representações indistinguíveis da realidade, de pessoas dizendo coisas que elas nunca deveriam ter dito ou feito, né? Então, está cada vez mais difícil, pessoal. Não é, né? Por exemplo, se imagina você cancela alguém, né, um governo. Você pega alguém que está falando contra o governo, de repente ele cancela essa pessoa das redes, a presença digital da pessoa, né? A pessoa, sei lá, com milhões de seguidores, a pessoa perde acesso aos seus canais, e eles criam um avatar dessa pessoa falando exatamente aquilo que eles querem que a pessoa tivesse dito, né? E todo mundo que vai estar vendo aquilo vai estar acreditando que... Mas peraí, então a pessoa agora não é contra um governo X, por exemplo, ou uma pauta X, e agora ela está falando... Isso o que? Influencia as outras pessoas. Então talvez eu tenha que repensar, né? Porque agora você vê... Vocês estão entendendo como... Para onde que a gente está se aproximando, né? Eles continuam. Então, esses geradores, eles irão enriquecer o nosso espaço informacional, mas sem, vamos dizer, mas sem os cheques, né? Os checks, sem que eles sejam secados. Eles também poderão confundir, né, a linha entre realidade e fantasia. Não é que poderão, pessoal, isso exatamente é o que eles querem. Eles querem ter um controle. O que a gente fala, é controle da narrativa pela imprensa. Não, agora é controlar num nível aquilo que as pessoas vão acreditar como realidade ou não, né? Que não vai ser simplesmente vamos dizer, uma pauta editorial de um jornal que tendencioso para tentar promover uma agenda, né? Sei lá, tentar falar bem de um governo. Não, é num nível, pessoal, que eles vão criar imagem, realidade, que vai ser indistinguível. Se a pessoa ficar simplesmente presa àquilo que está sendo exibido, né, em rede social, mas é aí que você fala, mas como que eu vou saber o que é notícia, né? Porque a gente está habituado a receber informação através de jornal, né? Não sei se vocês sabem, hoje em dia eles já estão testando vários âncoras de jornal virtual. Por quê? Porque, pessoal, um âncora de jornal humano, ele ainda pode, né, por questões financeiras, de repente, não quero ser demitido, eu vou falar aquilo, mas no fundo ele sabe que ele está falando uma mentira, que ele está, né, vamos dizer, você está
você tem uma peça aí, um comprometimento, né? A empresa, o jornal, o que seja, eles sabem que estão mentindo e eles estão juntos ali num pacto, vamos dizer, mas todo mundo sabe que eles não estão falando a verdade. Agora, a partir do momento que você, por exemplo, você tiver, né, uma agência de inteligência de um governo, por exemplo, controlar, porque agora eles controlam dessa forma, né, dando dinheiro, tendo que subornar, né, ou às vezes tendo que ameaçar pessoas, né? Por isso que de vez em quando você tem um whistleblower, né? Você tem um delator e tal. Mas a partir do momento que, por exemplo, né? E a gente está indo para isso, para que os governos agora eles estão dando a desculpa, não, nós precisamos controlar a internet. Pessoal, a internet como a gente conhece está com os dias contados. Vão criar algum caos aí, alguma, né? Não, agora a gente vai ter que controlar, você vai ter que entrar na internet. Em breve, isso da gente acessar a internet livremente, pessoal, não vai acabar. Você vai ter que acessar com, né, para acessar a internet com biometria, você vai estar ligado a, né, a carteira de, né, vai estar tudo relacionado. Renda básica universal, a, né, moeda digital. A gente está indo para uma convergência, pessoal. Então eles falam assim, atualmente o chat GPT, que pode produzir textos semelhantes aos textos humanos, é apenas um, né, das várias inteligências artificiais generativas, né, ou gerativas, né? O Google acabou de lançar o deles, né, agora. Qual que é o nome? Esqueci agora. Enfim. É assustador, pessoal, porque cada nova roupagem, né? A escala é tipo 10 vezes mais poderoso do que o anterior, assim. E está sendo lançado, né, numa progressão geométrica, assim, então é o que, né, vários, inclusive engenheiros, ex-engenheiros do próprio Google, que durante o processo os caras acordam e falam assim, peraí, a gente está perdendo o controle disso aqui, né? Tem vindo ao público não só pedir moratória, né, mas falar claramente, falar assim, olha, o perigo, a vida humana é terrível, né? Eles continuam aqui. Então, isso estende, vamos dizer, né, isso transforma, né, isso estende a forma com que será transformado a simples tradução de linguagem para um passo de produção de linguagem. Então, né, o que ele está falando assim, então simplesmente não vai ser mais uma ferramenta, por exemplo, para traduzir, né, de uma língua para outra, não. Agora é cada vez mais a criação de linguagem, né? Até um ponto aonde o que, né, já tem um caso aí antigo, né, antigo é recente, tem, sei lá, 1, 2 anos, que esses algoritmos começaram a conversar entre si numa linguagem que os próprios criadores né, os engenheiros de computação que criaram os algoritmos desconheciam. Isso aconteceu no Meta e os caras tiveram que desligar, né, os aparelhos ali para fazer com que os robôs, os chats lá, parassem de conversar entre si numa linguagem desconhecida do ser humano, pessoal. Só que, por enquanto, você consegue puxar da tomada. Mas a ideia da rede é exatamente criar uma estrutura neural, tá? Como se fosse um cérebro, uma nuvem, aonde um chat ele não vai estar mais preso numa localidade só, ele não vai estar preso materialmente a um computador só, a um servidor só. Ele vai estar... Então, se eu desligo o computador, por exemplo, se eu criei aqui no meu computador, na minha casa, o chat, e o chat, de repente, começa a agir de uma forma
inesperada, né? É o que eles chamam de capacidades emergentes, que é assustador, né? Quer dizer, do nada, aquilo que eu, né, criei, ele começa a agir de outra forma, que eu não, né, que vai além das diretrizes que eu dei, né? Então, basicamente, ele começa a me desobedecer, né? Então, aí eu vou lá e eu desligo ele, né? Eu desligo o meu computador e tudo bem. É como se eu deixasse o gênio preso na garrafa, né? O problema, pessoal, é que a partir do momento que tem acesso à internet, esquece. Por quê? Porque ele não tem mais uma localidade só, ele está em todos os aparelhos, ele pode, vamos dizer, infectar, como, né, se a gente usar a ideia de vírus, ele pode estar, sabe, o tempo inteiro rodando o mundo, né? E você não tem como prender ele num lugar só, desligar num lugar só, tá? É muito sério, né? Então, eles continuam falando assim, olha, dada qualquer palavra, né, esse algoritmo ele consegue extrapolar e criar uma sentença. E se eu der um tópico de uma sentença, ele pode extrapolar e produzir um parágrafo. Vocês estão entendendo, né? E isso eles estão fazendo o que também, pessoal? Com cadeias de DNA. Estão usando essa mesma inteligência artificial, né, para, na parte de biologia molecular, né, de nanotecnologia, para o quê? Então, peraí, eu estou começando a criar cadeias de proteína, começando a criar um vírus, né? Vocês estão entendendo, pessoal, o perigo disso, né? E mesmo assim, não param, né? Não param. Você fala, mas qual que é a lógica da gente, né, ver, já tá tanta gente falando que é destrutivo para o ser humano e mesmo assim não é interrompido? Por quê? Né? Isso eu, né, proponho aqui porque quem está conduzindo isso não é humano. Né? Quem está conduzindo esse processo quer destruir o ser humano. Né? E tem completamente ligação com aquilo que a gente lê a Bíblia. Por isso que é importante ter a Bíblia como referência básica, histórica, né? Porque ela conta o futuro, pessoal, e cada vez mais o futuro fica real para nós, né? O que realmente a Bíblia diz é verdade. Vamos encerrar então, pessoal, né? A gente encerra nosso vídeo hoje um pouquinho mais curto, mas tudo bem, que eu quero ter um tempinho a mais para orar com vocês aqui, né? Já que é o... Olha, eu já trouxe matérias desde 2019, pessoal, o Zuckerberg falando assim, a gente vai criar uma tecnologia de ler a mente, né? A rede social vai ler a mente das pessoas. A Microsoft também criou a patente lá, 060606, de ler, né, o nosso cérebro. Agora, recentemente, semana passada, saiu uma matéria no... acho que é no Independent, né, no jornal inglês, se eu não me engano, foi no Independent. De novo, agora trazendo mais elementos do Zuckerberg, assim, sobre como a tecnologia de ler os padrões, né, os nossos padrões mentais. Pessoal, está muito rápido, né? A gente está entrando nesse ano novo, aí o que esse ano nos aguarda? Se a gente não tiver literalmente firmado na Bíblia, conhecer a verdade, né? 2 Tessalonicenses 2, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala da operação do erro, do engano, né? As pessoas vão ser enganadas, pessoal, porque vai ser difícil para uma pessoa conseguir, né? Isso que a gente vê de fake news, né, as pessoas... a quantidade, pessoal, né, de informação vai ser difícil para a pessoa que não tiver, né, literalmente, né, uma base, saber aquilo que ela crê, uma base, né, firmada na rocha. O potencial dela ser enganado, e a gente vê como o pessoal, qualquer notícia assim de trauma, de medo, já deixa a gente em um estado de medo, e o que? Medo faz com que a pessoa
obedeça, né? Ela reage, todo mundo que reage em medo, a pessoa abre mão de qualquer pensamento, de qualquer, né, raciocínio e ela entra num modo ali de obediência. Vide, né, o que a gente passou aí dos 2 anos e já estão, né, falando aí de uma nova que vai, né, para o quê? Para tentar explicar as doenças cardíacas. Então vão falar que não vai ter um novo surto aí que vai causar doença cardíaca. Preste atenção no que em breve vai acontecer, pessoal. De novo, quem não adianta só ser cristão, porque eu conheço muito cristão que, sabe, porque não conhecia algo mais, estava naquele cristianismo raso, entendeu? Não conhece literalmente o que a Bíblia fala, não entende na questão, né, que a gente está vivendo, pessoal. A gente está vivendo tempos proféticos, né? Estamos vivendo já. Enfim, então, para você que de repente assistiu esse vídeo aqui e você está, né? Você está entrando em contato com informações que você nunca tinha ouvido falar. A principal é o seguinte, né? Existe uma tentativa de controlar, né, a sua essência, né? Deus criou você à imagem e semelhança dele, para que você seja capaz de pensar, raciocinar e de decidir. E Deus quer que você tenha um relacionamento pessoal, você com ele. Isso exige que a gente tenha a humildade de reconhecer a nossa limitação humana, a nossa falha e querer escolher a ele, né? Ele já fez tudo, ele já construiu todo esse caminho, né? Ao nos visitar aqui 2000 anos atrás como um homem chamado Jesus Cristo, morreu na cruz, né? Deu a vida dele e ressuscitou, tomou a vida dele de novo para quê? Para oferecer a nós, né, esse caminho de reconciliação com Deus, porque o nosso erro, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Deus é perfeito, pessoal. Deus é justo, Deus é amor, mas ele é perfeito, né? Deus não permite trevas, né? Deus é a luz máxima, né? Com ele não existe treva, não existe erro. Então, nós, falhos do jeito que somos, como que a gente tem, né? Como que a gente poderia estar na presença dele? A gente seria consumido, né? Mas através do sangue de Jesus, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele, né, Deus nos vê através de Jesus, né? Mas isso é uma escolha nossa, né? É uma escolha individual. Né, claro que é uma escolha que, né, Deus nos atrai, né? E literalmente, como o apóstolo Paulo falou, né, como que se a gente pensar um pouquinho, como que eu, mesmo logicamente, vou querer estar longe de Deus, né, afastado de Deus. Não, eu vou fazer do meu jeito. Quem tem um pouco de idade sabe muito bem como é a gente fazer do nosso jeito ao longo da vida. A gente só erra, pessoal, a gente só dá cabeçada, né? E obviamente não estou também limitado aqui essa vida aqui, né, que passa rápido, que acaba rápido. Não, eu estou falando né, a principal escolha é basicamente uma escolha entre existir e não existir. Porque quem escolher estar com Deus vai existir além dessa vida física aqui. E quem escolher não estar com Deus, pessoal, né, a morte não vai terminar na morte física, mas vai viver num lugar de negação, né, que é a falta de tudo, né? Então, como Jesus falou, né, que se a gente tinha que crer no coração e confessar com a nossa boca, né, que ele é Deus, que ele é o Cristo, né? A gente recebe salvação porque nesse ato a gente recebe o Espírito dele, o Espírito Santo, que vai passar a habitar em nós, né? Vai ser entronizado na nossa vida. A gente, sabe, vai começar a ser, em vez de você ser dirigido por uma inteligência falsa, artificial, demoníaca,
Não, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam, né? Então vamos fazer essa oração. Começa o ano com esse ato de fé de você, né, entregar sua vida para Deus, receber o perdão dele. Esse perdão traz paz, pessoal, traz, né, a alegria dele é a nossa força. E é o que vai nos sustentar em tempos difíceis, pessoal. Quem sabe, quem não tiver... A Bíblia diz que o homem vai buscar a morte. O homem, né, e a morte vai escapar deles. Nem morrer eles vão conseguir, né, durante a tribulação. Pra vocês terem uma ideia como, né, o que vai ser esse tempo. A gente está no preâmbulo disso. Né, a gente está próximo. Então não é uma coisa que dá para brincar, pessoal. Né, porque ninguém sabe o dia e a hora. Né, só Deus. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Senhor Jesus Cristo, hoje, Pai, eu me arrependo dos meus pecados, Pai. Eu peço a Ti perdão, Senhor. Por tudo que eu fiz, Senhor, de errado, até o dia de hoje, Senhor. Até esse dia 1º de janeiro de 2024, Pai. Todo esse tempo que eu andei separado de Ti, Pai, que eu andei agindo conforme eu queria, Senhor. Ou como eu era muitas vezes induzido ao mal, Pai. Eu peço a Ti perdão por me deixar ter sido usado pelo mal e também pelas vezes que eu decidi conscientemente a fazer aquilo que eu muitas vezes sabia que eu não deveria fazer, Pai, mas eu não conseguia me controlar. Eu peço a Ti perdão, Pai. Eu Te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu Te confesso, Pai, como meu Deus, como meu Senhor, que eu preciso de Ti, Senhor, que eu não sou o Deus da minha vida, que eu não tenho outro Deus a não ser a Ti, Senhor, que eu não consigo me salvar, Pai, nada além de Ti, Senhor. Do Teu sangue derramado na cruz do Calvário pode me lavar e me purificar dos meus pecados. Então, eu Te convido, Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, seja entronizado na minha vida, para que a partir de hoje Tu me conduza em todas as coisas, Pai. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu, seja feita a Tua vontade na minha vida como no céu, Pai. A partir de hoje, Senhor, eu me consagro a Ti, eu me entrego a Ti, Pai. Que esse ano, Senhor, Tu venha me dirigir, me conduzir, que eu venha, Pai, ter a minha mente renovada pela Tua palavra, Senhor, ter as minhas emoções curadas, Pai, as memórias, Pai, lançadas no mar do esquecimento, Pai. Venha me dar uma nova identidade em Ti, Senhor, como Teu filho, como Tua filha, Pai. Obrigado pela salvação, pela Tua graça. Eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, com fé, né? Só isso é necessário para que você seja que você tenha um novo nascimento, que você seja um com Deus. Amém? Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma alimentação diária da palavra, né? Isso aqui é a nossa alimentação espiritual, que inclusive cura o nosso físico também. E busque uma igreja para você estar inserido, né, no corpo de Cristo, com as pessoas que têm o mesmo espírito que você. Somos todos filhos do mesmo Pai, né? Uma igreja que pregue a Bíblia, né? Cuidado com falsas igrejas, infelizmente tem várias, né, que, por exemplo, prega exatamente o contrário da Bíblia, né? Que é simples fachada para fazer doutrinação política, pregar esquerdismo, ideologia de gênero, ou seitas, né, que negam a humanidade e a divindade de Jesus, né? Dizem que ou Jesus é Deus, mas não é homem, ou que Jesus é homem, mas não é Deus, enfim. Jesus é Deus encarnado. Então, quando você for visitar uma igreja, pergunte sempre isso. Vocês acreditam que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, simultaneamente? Se falarem qualquer coisa diferente disso, já é o primeiro sinal que aquele não é o lugar que você deve ficar. Amém? Mas, ore, eu creio que com certeza Deus vai conduzir vocês, né, a um lugar onde vocês vão crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso primeiro vídeo do ano, né, que nós estejamos sempre buscando, né, cada vez mais Deus nesse ano, firme, sabendo que Ele, né, é o autor e consumador da nossa fé, vai nos guardar e nos conduzir. Amém? Então, de novo, lembro para vocês os quadrinhos. Entre em contato, pessoal. Vale a pena demais nas férias agora. O material
de primeiríssima, tá? Horas e horas de diversão, de reflexão. Só mandar uma mensagem para mim e eu vou, né, falar com vocês com o maior prazer. Lembrando que quem levar o combo ganha esse super pôster aqui de presente, tá bom? Deus abençoe, até quinta-feira, um excelente ano para todos, em nome de Jesus. Tchau.